Bom, hoje o nosso tema, então, é espondilolistese, né? Vejam aqui, né, algumas imagens que a gente sempre separa nessa primeira tela, né, com o nosso tema, onde nós temos aqui aqui nós vemos as partes articulares, né, interarticulares, nós vemos aqui uma espondilolise, né, e aqui nós vemos com escorregamento, né? Então aqui a falha, propriamente dito, né, a lise, e aqui o escorregamento, então, em decorrência, né, dessa lise. Aqui nós vemos mais uma vez esse gráfico aqui, mostrando que pode acontecer esse escorregamento, né, em diversos graus. Aqui no caso, está acontecendo um escorregamento de L5 sobre o sacro, né, sobre S1. E aqui nós vemos já num processo, então, também de um escorregamento de uma vértebra, né, superior, aqui no caso de L4 sobre L5. Com relação à definição, né, em termos de terminologia, quem primeiro falou sobre o termo espondilolistese, ele foi descrito em 1854 por Killian. Com relação o que vem a ser, então, espondilolistese? É a junção, né, de espôndilos, certo? Mais olisteses, né, onde nós temos, na verdade, um escorregamento, então, né, de uma vértebra, né, onde espôndilo significa vértebra, né, essas raízes gregas, e listese, né, que significa o escorregamento. Aqui nós vemos, né, numa visão, uma parte normal, e aqui com escorregamento. Vejam, por exemplo, nesse artigo aqui publicado no Spine, né, nós temos de 2005, onde, sobre novos conceitos, né, na patogênese, na classificação das espondilolisteses, que a espondilolistese ela acaba sendo de fácil reconhecimento, mas história natural ainda não está clara, o seu tratamento ainda não é bem definido, ou seja, ainda não existe um consenso. Muitas vezes, existem algumas situações que são bastante interessantes. Muitas vezes, nós podemos nos deparar com grandes áreas de escorregamento, mas sem uma sintomatologia mais importante. E, por outro lado, nós podemos encontrar pequenos escorregamentos, mas já com uma sintomatologia bastante avançada, né? Vamos ver então com relação à prevalência, como eu já havia comentado na nossa parte inicial, nós temos 5% da população branca, né, ela tem, nós podemos encontrar espondilolistese. 50% dos esquimós, né, eles apresentam, né, espondilolistese. Vejo que em uma mesma família, membros de uma mesma família, nós podemos chegar até esses 30% que eu havia comentado. Já a população negra, menos de 3%, né? E indivíduos que são esportistas de alto nível, nós podemos ter um número em torno de 30%, né, com indivíduos esportistas com espondilolistese. E observe o seguinte, mas nem esses números, na verdade, eles são trazidos aqui para que a gente tenha uma noção a respeito, né, da prevalência, mas, por outro lado, chama a atenção que menos de 10% desses indivíduos, todos que a gente apresentou aqui, menos de 10% são pacientes sintomáticos, né, são espondilolisteses sintomáticas. E um outro elemento importante é que 80% das espondilolisteses acaba acontecendo ao nível de L5. Tá? Então, o nível de L5 é onde nós teremos esse escorregamento, geralmente entre L5 e S1. Um outro elemento aqui com relação ainda à definição, a espondilólise agora, ela é definida como um defeito, né, nessa partes articulares, né, nesse arco vertebral posterior. Então, a espondilolise, ela pode levar, com o passar do tempo, a uma instabilidade, né, da coluna, uma estabilidade da coluna
vertebral e acabar resultando nesse deslocamento anterior do corpo vertebral que ele vai fazendo em relação ao nível inferior, onde está esse defeito. Se eu tenho aqui L4 sobre L5 e L4 faz esse escorregamento, geralmente no anterior, né, sobre L5.